Bom, pessoal, esse aqui é o repositório que eu criei, o repositório oficial desse, podemos dizer que fork que eu criei, mas na verdade aqui a intenção é realmente deixar o Odoo pronto para utilização dos módulos brasileiros. E aqui é feita a construção da imagem já com todos esses requerimentos, toda a configuração de perfs ali para colocar esses módulos brasileiros. Vocês podem dar uma olhada aqui no código. Eu tenho aqui esses requerimentos que são especificamente do que é necessário para instalar os módulos brasileiros. Assim como dentro do Dockerfile, a gente vai ter aqui toda a construção do Odoo, com uma ressalva importante aqui. Esses módulos brasileiros, eles estão completamente funcionais na versão 16.0 do Odoo Community. Então, eu tive um problema muito grande porque o Odoo 16.0 do Community, ele não vem com a base que a gente precisa, que é o Ubuntu 22.4, que é onde a gente vai ter a correspondência correta de bibliotecas e algumas funcionalidades, como, por exemplo, o Python, sem que a gente tenha quebras ali da estrutura do Python 10, o qual a imagem base que o Odoo 16.0 utiliza é o Debian, que vem com o Python 9. Então eu precisei fazer essa modificação. O restante segue praticamente 90% do que é a criação da imagem oficial do Odoo, com diferença de que eu acrescentei os perfs e a instalação de bibliotecas e outros requerimentos também que são necessários para a gente rodar esses módulos. Inclusive, nessa parte aqui do código, a gente está clonando esses módulos, esses add-ons, e colocando eles num diretório específico dentro da própria criação ali da imagem. Então, quando essa imagem estiver montada, é possível também já passar aqui um arquivo de configuração para que essa imagem já seja montada ali, pronta para subir o serviço com as configurações aqui. E um Docker Composer para fazer ali o deploy do serviço, subir no banco de dados, tudo certinho. Isso aqui tudo pode ser customizado na hora do deploy, dependendo do que você fizer ali na criação da imagem. Porém, o projeto, ele acredito eu que seja muito simples. Aqui eu trago toda a documentação de como fazer a utilização, né, o build dessa imagem. E eu também trago uma imagem já pré-buildada que eu fiz, a qual pode ser especificada ali dentro do Docker Compose, para que você não precise buildar essa imagem e apenas suba ela. Claramente você pode fazer ali e passar especificando no Compose um arquivo de configurações para não ficar com aquela configuração padrão da imagem criada e utilizar uma configuração que melhor se encaixe para você. Essa aqui é a imagem oficial que eu buildei, no caso a imagem oficial do BR, como eu intitulei. Essa imagem que ela já está pré-configurada, com aquelas configurações lá do conf que eu deixei no repositório do GitHub. Então, caso você queira utilizar a imagem já buildada e não queira fazer todo esse processo de build, você pode fazer aqui um pull dessa imagem e subir ela ali sobre um Docker Run ou criar o seu arquivo de Docker Compose personalizado de acordo com a sua necessidade. Fim de exemplificação, eu tenho aqui os arquivos, o mesmo que está lá naquele repositório do GitHub, e tenho também as duas imagens, tanto a imagem que eu buildei quanto a imagem que eu mandei para o repositório do Docker Hub,
que acaba sendo a mesma imagem buildada. Então, a gente tem aqui esse arquivo de Docker Compose, no qual eu estou passando aqui para ele a instrução para que ele utilize, né, a imagem que eu buildei. No caso aqui, você pode passar a instrução ali de build já direto no Docker Compose para que ele faça esse build caso a imagem não exista. E eu estou passando aqui algumas outras instruções, como aqui uma porta para o balanceamento de carga do próprio Odoo e a porta de serviço web. Eu estou montando aqui também um volume, né, de data para manter a persistência desses dados. E um ponto interessante aqui é que é importante você passar esse arquivo de configuração, porque dentro dele a gente vai ter algumas características como o, a senha de administrador e coisas relacionadas a desempenho da sua aplicação. A gente monta aqui também esse diretório de add-ons extras, que ele é bom para fazer essa gestão, ainda mais se estiver em desenvolvimento, que ele vai além daqueles módulos ali que a gente já puxa na criação da imagem. Aqui a gente pode dar uma olhada rápida no arquivo de configurações, que aqui esse admin password, ele vai ser utilizado para fazer a gestão desses bancos de dados lá dentro do Odoo. E outra coisa que é muito importante de se passar aqui dentro desse arquivo de configuração é esses diretórios de add-ons aqui. Eles precisam estar corretos, seguindo essa estrutura que foi utilizada na criação da imagem, senão vai ter conflito. Por isso que é importante fazer o build da imagem caso você queira mudar algo nessa estrutura de add-ons ou algo do tipo. Vamos subir o serviço Docker Compose up-d. Ele vai fazer aqui a criação desses containers e vai subir esses serviços para a gente. A gente pode dar aqui um Docker PS para ver os containers. A gente tem aqui o container do banco de dados e vai ter o container aqui do serviço. Pode dar aqui um Docker Logs para ver ali esse container se ele subiu direitinho. Ele está passando aqui para a gente, está dando aqui o running, tudo certinho. Se quiser confirmar antes de entrar, pode dar um cur no localhost, dois pontos, 8069. Dá aqui um "-b" só para a gente trazer aqui uma coisa recursiva. Tá aí, ele retornou aqui, deu pra gente o que a gente quer, tá dando ali o redirecionamento correto. Acessando aqui o nosso localhost, ele já vai redirecionar a gente direto para a aba de seleção de banco de dados. Como a gente ainda não criou nenhum, ele joga a gente aqui para criar. Então aqui a gente vai colocar aquela senha que a gente definiu, vai botar aí um nome para o banco de dados e vai preencher todas essas informações aqui. É importante que essa senha aqui seja a mesma lá do arquivo de configuração que você passe na hora de subir o serviço ou de criar a imagem. Configurar aqui a linguagem e o país. Feito isso, pode-se fazer aqui a criação do banco de dados e após a criação é só acessar. É interessante que você, se tiver em desenvolvimento principalmente,
faça o acompanhamento do que está acontecendo aqui nos logs da aplicação. Pode passar aqui o parâmetro "-f" para ficar monitorando. Então ele passa aqui para a gente tudo que está ocorrendo ali dentro da aplicação, né? Aqui passando ali esses módulos paths e coisas do tipo. Ele já fez a criação da base de dados e aí a gente pode acessar colocando o usuário e a senha que definiu ali na criação do banco de dados. E aí ele vai trazer aqui para a gente o dashboard com as aplicações a serem instaladas. Aqui o que importa para a gente demonstrar é os módulos brasileiros. Então, vindo aqui esse módulo fiscal brasileiro, ele vai instalar muita coisa. Então, se você estiver rodando numa máquina local fraca ou num VPS fraco, eu não recomendo, porque o Odoo ele é uma aplicação muito pesada. A gente pode monitorar aqui os logs enquanto ele faz essa instalação. Coloquei aqui para instalar. E aí, nos logs, a gente consegue monitorar ali o que a aplicação está fazendo. E aqui a gente pode ver que ele está trazendo aí toda a configuração que ele necessita para rodar esse módulo fiscal brasileiro. Ele já vai puxar ali o módulo L10NBR fiscal, né? Ele puxa antes também o L10NBR base, que ele precisa para fazer a instalação desses módulos fiscais. Então, aqui basta esperar que ele vai fazer toda essa instalação e ali ele já instala também o módulo de faturamento e feito isso já está apto para se trabalhar com todos os módulos e necessidades fiscais dentro do aqui na nossa localidade do Brasil. Aqui verificar, né? Ele instalou o nosso módulo fiscal. Dessa vez ele não instalou o módulo de faturamento direto, mas pode vir aqui instalar o módulo de faturamento para fazer essa gestão fiscal, o módulo de compras e todos os outros módulos que a gente tem disponível no Odoo Community. Uma dica é instalar o módulo de nota fiscal. Esse módulo aqui, que ele já é especificado lá também, né? Aqueles parâmetros que a gente está passando, para que seja possível ali fazer importação sem problemas de arquivos de nota fiscal, como XML, para já fazer o lançamento direto no sistema de estoque e também de faturas de fornecedor.